Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 3. Indução mentativa. Por mais admirável que seja a manifestação do poder mental nos limites da forma da coisa, célula, planta, animal ou pessoa e que produz os efeitos conhecidos como ação local, movimento, etc., há, todavia, uma admiração maior em verificar a manifestação do mesmo poder além dos limites da personalidade ou forma em que ele se gera. É a esta manifestação do poder mental que eu aplico o termo telementação. Posso também explicar meus termos nesta ocasião. Em primeiro lugar, uso do termo mentação, no sentido de atividade mental. O termo deriva do latim meus, que significa mente, o sufixo ação, que significa ação. Assim, a mentação significa atividade mental. De mentação derivamos mentativo ou, que se relaciona à atividade mental, mentar, ou manifestar atividade mental, etc. Da mentação também derivamos o termo telementação, que, pelo que sabemos, foi originalmente criado por mim há vários anos. A palavra deriva do grego tele, que significa a distância, e da palavra mentação acima explicada. Telementação significa atividade mental à distância ou mentação exercida no espaço ou influência mental de longa extensão, etc. Fui levado a criar este termo para substituir o de telepatia em virtude de que este é impróprio e de falsa significação. De fato, conforme as suas raízes, telepatia significa sofrer à distância, ou o sentimento da dor de outrem, o sufixo patia derivando do verbo grego que significa sofrer. Pode-se usar propriamente em relação com a transmissão de dor, ou doença ou algum estado mental semelhante, mas seu uso é impróprio. Está sendo abandonado pelas melhores autoridades científicas, que preferem o termo transmissão de pensamento, etc. Pensei que era prudente usar do termo telementação, crendo que este satisfaz melhor as exigências do caso do que qualquer outro termo conhecido. Espero tornar-se, em breve tempo, o seu uso geral. E agora, acerca da transmissão dos estados mentais de uma coisa ou pessoa a outra. Não tentarei entrar na discussão do fenômeno da transmissão do pensamento nesta obra, por motivo que está bem estabelecido e é geralmente conhecido para não requerer um argumento meu em seu favor. Há milhares de investigadores cuidadosos, é um fato estabelecido, e quem quiser empregar tempo e trabalho em fazer experiências, pode reproduzir os fenômenos à sua própria satisfação. Demais, há exemplos de telementação que se produzem na vida diária de quase todas as pessoas. Tais exemplos são da ordem dos fenômenos espontâneos, isto é, que não foram provocados ou esperados. Os que desejam obter provas de telementação fora de sua própria existência, examinem os arquivos da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, que contém os relatórios cuidadosamente feitos de muitos casos interessantes realizados pela sociedade, sob a mais severa fiscalização e exigência científica. A circulação do poder mental é um fenômeno natural tão real, como a circulação do ar, da água ou do sangue. Houve muitas teorias propostas a este respeito sobre as duas mentes do homem. Nesta obra, nada ou quase nada direi sobre as duas mentes do homem. Sem dúvida, estou ao corrente do assunto das regiões subconscientes e superconscientes da mente, mas acho que este princípio de implementação tem suas raízes muito mais atrás na escala da evolução, muito antes da consciência, como a conhecemos. Existiu nas formas criadas de matéria ou vida, atrás do plano da mente na matéria inorgânica, e, por isso, não tentarei estabelecer quaisquer teorias de duas mentes para explicá-la. De fato, creio que a mente do homem é uma coisa muito mais complexa do que uma combinação de mente dual. Há muito mais planos e regiões da mente do que as mentes objetiva e subjetiva das autoridades da mente dual. Acho a base para a teoria da telementação muito atrás na escala, efetivamente, no extremo mais baixo da escala dos seres. Acho-a nos átomos ou partículas de que os átomos se compõem. No primeiro capítulo desta obra,
chamei vossa atenção para a manifestação do poder mental entre os átomos e partículas de matéria, o que é provado pela ação, impulso e movimento resultantes da atração e repulsão desses átomos e partículas. Em outras palavras, mostrei que as forças físicas eram produzidas pelos movimentos das partículas, ou vibrações dos átomos, nascidas dos estados de simpatia e antipatia, amor e ódio, atração e repulsão, prazer e dor, entre essas delicadas partículas materiais. E é aqui que se nota o princípio elementar da telementação. Aqui é onde se pode observá-lo em sua completa ação e força primitivas. Se pensardes um momento, vereis que os movimentos dos átomos são duplicados, a saber: primeiro, o movimento voluntário do átomo para aquele ao qual é atraído pela afinidade química, e segundo, o movimento do átomo ocasionado pela força atrativa exercida pelo outro átomo, de maneira idêntica à com que o magnete atrai a agulha para si. Disse-nos Haeckel que há o movimento voluntário do próprio átomo, em resposta ao desejo despertado em si pela atração. Como se faz ele consciente da presença de outro átomo, a menos que não passe alguma coisa entre ele? Este algo deve ser de natureza de uma corrente mentativa, pois há outra coisa para passar, porquanto todas as outras formas de energia, sendo produzidas por vibrações dos átomos provenientes dos estados mentais, o poder mental deve preceder as energias físicas e ser o algo que passa entre ambos os átomos. Sentindo a presença de outro átomo, o primeiro move-se para o outro que lhe é afim, voluntariamente, do mesmo modo que moveis o vosso braço ou andais. Provavelmente o átomo imprime um impulso ao éter que deve ser para o átomo ou partícula o que o ar é para as asas do pássaro ou a água é para as barbatanas do peixe. Há, porém, outra causa de movimento, como vimos, o impulso mútuo dos átomos que se atraem. E que espécie ou ordem de energia é a que assim atrai ou repele o outro átomo? Não pode ser a eletricidade ou o magnetismo, porque estas forças, como já vimos, são produzidas por um grau de vibração ocasionada pelo poder mental nos próprios átomos. Por isso, devemos voltar à força antecedente, que é o poder mental, e atribuir-lhe a força atrativa ou impulsiva que move os átomos uns para os outros. Que esta força atrativa ou impulsiva está em ação entre as partículas de matéria é o que não pode haver dúvida. Não há dois átomos de matéria que estejam em absoluto contato um com o outro, há sempre uma distância entre eles, um espaço que assim os separa, o qual nunca pode ser atravessado ou vencido. Parece haver nessas finas partículas uma individualidade que, embora lhes permita que formem combinações, impede-as, não obstante, de se confundirem ou misturarem de um modo absoluto. Há sempre na natureza um princípio de conservar-se à distância ou não aproximar-se mais, que mantém cada partícula de matéria individual e só. Todo íon, elétron, átomo e molécula de matéria está só e separado até da sua afinidade mais forte por um não me toques, círculo de influência, que, na minha opinião, é, em sua natureza, também mentativo. Mesmo o diamante ou barra de aço mais sólido compõe-se de moléculas juntamente ligadas, mas separadas, contudo, por este círculo de influência. Cada molécula compõe-se de vários átomos, entre os quais a mesma lei opera, e cada átomo compõe-se de muitos íons ou elétrons que conservam entre si alguma distância. Tão verdadeira é a natureza em suas proporções e leis, que os cientistas asseguram que, nas centenas de íons de que o átomo mais delicado se compõe, o qual é invisível à vista em virtude de sua pequenez, há uma distância observada e mantida por essas partículas, que está na mesma proporção aos seus volumes como a distância entre os planetas de nosso sistema solar. Em outros termos, os íons que compõem um átomo são semelhantes a um sistema solar diminuto, cada íon sendo atraído a outro, e, ao mesmo tempo, conservando a sua distância, a atração e impulsão combinadas do desejo e do afastamento, respectivamente, tendendo a fazer que se movam uns ao redor dos outros. Qual é a força que cruza o espaço através do qual as mesmas partículas não podem viajar? Não é a eletricidade nem o magnetismo, porque essas forças não são mais que resultados destes movimentos e vibrações, não suas causas. Além disso, a ciência não descobriu a eletricidade nem o magnetismo entre os átomos. Que é que mantém os átomos e as moléculas de matéria unidas ou antes aproximadas?
Que é que produz sua aproximação? A ciência responde: a afinidade química e a coesão. Mas estes termos são simplesmente nomes, e a ciência não explica a natureza da força empregada. Ela sabe que não é a eletricidade nem o magnetismo, nem outra força física conhecida. Eu respondo: é o poder mental, exercido através dos espaços intermediários pela telementação que atrai e mantém esses átomos e moléculas em seus lugares, ao mesmo tempo, os conserva em suas distâncias. É o poder mental, cuja existência nos átomos foi afirmada por Haeckel e sempre ensinada pelos ocultistas. Assim, achando-se que a telementação existe nas formas elementares de substância e coisas físicas, estou justificado em ver sua presença e manifestação deste ponto da escala para cima. Creio que as vibrações dos estados mentais, sentimentos, desejos, etc., são transmitidas de uma outra mente pela telementação, despertando estados semelhantes, sentimentos, desejos, etc., na mente receptora, pelos processos do que chamamos indução na ciência física. Mas antes de estudar a indução, peço-vos considereis a seguinte citação de Flammarion, o eminente cientista francês, que diz: recapitulamos, por isso, nossas observações precedentes pela conclusão de que a mente pode influir à distância em outra, sem um meio habitual das palavras ou outros meios visíveis de comunicação. Parece-nos totalmente desarrazoado rejeitar esta conclusão, se aceitarmos os fatos. Esta conclusão será abundantemente demonstrada. Não há nada anticientífico, nada romântico no admitir que uma ideia pode influir sobre um cérebro à distância. A ação de um ser humano sobre outro, à distância, é um fato científico, é tão certo como a existência de Paris, de Napoleão, do oxigênio ou de Sirius. E mais adiante expõe: não pode haver dúvida que nossa força psíquica cria um movimento no éter, que se transmite ao longe como todos os movimentos do éter e se torna perceptível aos cérebros em harmonia com o nosso. A transformação de uma ação psíquica em um movimento etéreo e inverso pode ser análoga ao que se realiza em um telefone, no qual a placa receptiva, que é idêntica à placa na outra extremidade, reconstrói o movimento sonoro transmitido, não por meio do som, mas pela eletricidade. Como eu disse, explico a transferência dos estados mentais etc., pela teoria da indução mentativa, que julgo ser a que corresponde melhor às exigências do caso do que quaisquer hipóteses da mente dual ou outras idênticas. A expressão indução mentativa será facilmente compreendida por aqueles que estão familiarizados com os fenômenos da eletricidade. A palavra indução vem do termo induzir, que significa influir. Na ciência elétrica, a palavra indução usa-se no sentido de o processo pelo qual um corpo que possui propriedades magnéticas ou elétricas reproduz esta propriedade em outro corpo, sem contato direto. Nos tratados de física, uma simples experiência dada muitas vezes aos estudantes para ilustrar a indução magnética é a seguinte: coloca-se um magnete sobre uma mesa de modo que seus polos fiquem fora dela. Põe-se um pouco distante, debaixo do magnete, um prego de ferro ou uma agulha de aço, de modo que não toque o magnete, mas esteja tão próximo dele que chegue a ser bastante magnetizado por indução, isto é, sem contato direto. O prego ou a agulha terá uma propriedade magnético induzida proporcional à corrente do magnete, e suportará outro prego ou agulha, por contato direto. Este magnetismo induzido torna o prego ou a agulha um magnete que possui todas as propriedades do magnete original, enquanto existir a corrente. E, assim como um magnete pode comunicar suas propriedades por indução, também pode um corpo eletrizado comunicar estados elétricos a outro corpo, sem contato atual. Os tratados estão cheios de exemplos que ilustram esta lei. A teoria aceita pela ciência é que a indução é a ação da corrente elétrica através do éter pelas ondas de vibração. Sustento que assim como as ondas vibratórias do magnetismo e da eletricidade passam através do éter e produzem propriedades semelhantes em outros corpos por meio da indução, também as ondas vibratórias do poder mental, partindo de uma mente, passam através do éter e formam, por indução, estados mentais semelhantes nas mentes de outras pessoas, dentro do campo de indução. Afirma que assim como o excitamento das partículas de matéria,
o qual é simplesmente a atividade despertada, pode manifestar uma energia que se transmite a outro objeto, afastado dele no espaço e pode despertar pela indução um estado semelhante de excitamento nas partículas dele. Assim também o excitamento da mente entre as células cerebrais do animal ou pessoa pode ser transmitido pela telementação a outro animal ou pessoa em que, pela indução mentativa, se gera ou induz um estado semelhante de excitamento. Afirmo que há a relação mais íntima possível entre a energia motiva e a energia emotiva. De fato, ambas são formas da mesma coisa. Não tentarei entrar em detalhes a respeito da telementação ou indução mentativa neste lugar, porque mostrarei o princípio em detalhe, de vez em quando expondo as manifestações e atividades desses princípios. Desejo fixar em vossa mente os princípios elementares do poder mental em suas fases de telementação ou efeito a longa distância, e de indução mentativa ou o processo pelo qual a simpatia produz simpatia tanto no plano mental como no físico. Sendo o mecanismo dos processos e atividades mentativas oculto aos olhos físicos, podemos entender melhor esses processos e atividades, usando os exemplos dos processos e atividades físicas correspondentes, particularmente quando as correspondências são mais do que simples semelhanças, como operações das mesmas leis naturais básicas. Por esta razão, a ilustração ou símbolo da telegrafia sem fio nos auxiliará a compreender a telementação, e a indução elétrica ou magnética ajudar-nos a compreender os fenômenos da indução mentativa. E, agora, passemos à consideração das atividades e manifestações do poder mental, em suas fases de telementação e indução mentativa nas criaturas vivas, partindo dos animais inferiores. Facilite sua vida.